Isso aí, estamos de volta aqui para mais essa aula desse módulo tão importante para a vida da nossa igreja, que é o módulo sobre crescimento de igreja, e a matéria, na verdade, crescimento de igreja, e o trabalho, a aula de hoje, a aula desse momento agora, é o evangelismo e o crescimento. Nós falamos agora há pouco sobre o Espírito Santo e o crescimento, agora é o evangelismo e o crescimento, e o evangelismo tem tudo a ver com a obra do Espírito Santo, tem tudo a ver com aquilo que mais nos apaixona. Você já imaginou se a sua igreja, aí onde você está agora assistindo essa aula, tivesse batismo todo sábado? Seria algo espetacular, algo assim extraordinário. Eu já tive a alegria de ter igrejas e ter uma igreja onde a gente tinha batismo todo mês. Todo mês já tinha uma data fixa para batismo, era uma festa maravilhosa. Interessante, quando você coloca uma data fixa para batismo, por mais que não tenha batismo assim em vista, é interessante. O Espírito Santo sempre movimenta pessoas para se batizarem naquele dia. E a gente tinha momentos que a gente tinha no mês 3, 4 cerimônias. Aqui em Vitória, esse mês agora de setembro, tivemos 3, 4 cerimônias no mês, foi uma grande bênção. Deus tem realmente se movimentado para voltar logo. Deus tem pressa e o tema de hoje é o evangelismo e o crescimento da igreja. Que tipo de evangelismo a gente pode fazer? Enfim, como que é importante o trabalho de evangelismo. Eu quero trabalhar com vocês essa temática agora do evangelismo. Quando o Senhor Jesus, ele encarregou aos seus discípulos da evangelização do mundo, ele deu uma mega tarefa. E sabe o que eu aprendi com isso? Toda tarefa que Deus nos dá está além da nossa capacidade natural. Toda vez que Deus chamou alguém na Bíblia para fazer algo extraordinário para ele, essa tarefa sempre estava além da capacidade natural daquela pessoa. E a primeira reação da pessoa chamada era uma reação de medo, de incapacidade, de insegurança. É só você olhar para a Bíblia. Quando Deus chama Maria, ela tem medo. O Senhor diz, alegra-te muito, favorecido, o Senhor é contigo. Ela sente medo. Quando Deus chamou Moisés para libertar Israel, Deus diz assim, Moisés, vá ao homem mais poderoso do mundo e tira 2 milhões de escravos que estão servindo de graça e leva para o deserto, leva para Canaã. Moisés sentiu medo, Moisés se sentiu incapaz. Você conhece a história. Deus chega para Jonas e diz, Jonas, vá a Nínive, a cidade mais violenta do planeta. E você vai pregar para aqueles homens violentos que se eles não se converterem, todos eles, sem exceção, irão morrer. Jonas teve medo e pegou a passagem para a cidade mais distante e oposta. Só que o plano de Deus levou Jonas para lá, ele pregou e Deus preservou 120 mil pessoas daquela cidade, porque todos se converteram. Impressionante. Então todos que foram chamados sentiram medo porque a tarefa sempre estava além da sua capacidade natural. Talvez você já se sentiu incapaz, inseguro com a função que a igreja colocou em suas mãos. Deus te chama a se colocar à disposição dele, ser submisso a ele, ser dependente dele. Porque quando a gente reconhece que a tarefa está além da nossa capacidade, a primeira reação é dependência de Deus. Senhor, que se faça em mim conforme a tua vontade. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a atitude quando a gente pensa em evangelismo e quando a gente pensa em missão. Deus estabeleceu um plano de que nessa cidade se fundaria uma igreja, na cidade de Jerusalém, e que dali sairiam novos discípulos para criar outras igrejas em Judá, Samaria, até os confins do planeta Terra. Em harmonia com esse plano de Deus, todas as igrejas deveriam crescer da mesma maneira. Ou seja, Jerusalém tinha a melhor música, tinha a melhor banda, Jerusalém era a igreja central daquela época, a igreja mais forte, mais numerosa. Só que Deus disse, não, precisamos plantar mais igrejas. Então aquela igreja, o papel dela era enviar missionários. E ela enviava, mas não só em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Deus levanta Pedro para quebrar o preconceito do seu coração, para ele ir pregar fora das paredes de Jerusalém, fora dos muros de Jerusalém para outras nações. Mas só que o maior expoente dessa pregação do evangelismo para fora, evangelismo missional, como a gente fala, de missão mesmo, fora das paredes, foi Paulo. Paulo foi o maior expoente, Deus chama Paulo para fazer esse trabalho extraordinário. Evangelismo significa crescimento. E eu já falei para vocês que crescer é uma atividade natural, você não precisa mandar ninguém crescer, uma criança crescer, uma planta crescer, porque se ela é alimentada com os ingredientes corretos, ela vai crescer.
assim também a igreja como organismo vivo. Então, evangelismo significa crescimento. Nós vemos, por exemplo, na história da igreja presbiteriana Coral Ridge, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, essa igreja cresceu de maneira exponencial. Na sua apostila vai dar mais detalhes sobre o crescimento de algumas igrejas importantes ali nos Estados Unidos. A igreja também lá em São Francisco, na Califórnia, em Roermond, na Indiana, a outra igreja famosa por seu crescimento, trata-se da primeira igreja batista, cujo pastor é Jack Hyles. Essa igreja tem crescido pela tarefa evangelizadora que desenvolve através da escola dominical, veja. Então, se as igrejas evangélicas, mesmo não tendo assim como a gente reconhece toda a luz que hoje a gente consegue ter na palavra de Deus, mas elas têm procurado manter-se fiel na luz que elas têm crescido, e elas têm crescido muito. A maior igreja do mundo hoje é uma igreja pentecostal, e ela cresce muito, e toda a base dessa igreja é baseada em células. Nós vemos aí na apostila vários exemplos de igrejas que são gigantescas, são igrejas todas as células que têm feito realmente um grande trabalho em várias partes do mundo. Outra igreja que tem crescido muito, como eu falei para vocês, é a igreja Full Gospel Central Church, em Seul, na Coreia, e o pastor é o pastor Pu Young-chul. Esse pastor, ele é o pastor da maior igreja cristã do planeta. Essa igreja tem mais de 1 milhão de membros. E você pode pensar, devem ser vários templos espalhados pela Coreia. Não, é um templo só. Durante o domingo, que é o dia principal de adoração deles, eles têm 8 serviços de culto. Só para vocês terem uma ideia, 8 serviços de culto durante o domingo. Então é culto o dia inteiro na igreja. Eles têm cerca de 600 ônibus que fazem o transporte de cerca de 1 milhão de pessoas que congregam nesses templos aí. Nesse templo central. Para vocês terem uma ideia, a igreja deles possui mais de 218 telões para que eles possam acompanhar. É um estádio gigantesco. A igreja tem capacidade ali, é um estádio, uma igreja imensa ali, para milhares de pessoas congregando a um só tempo. 8 cultos para você abrigar tanta gente assim. E é impressionante que pastores do mundo inteiro vão visitar essa igreja para saberem qual o segredo do crescimento da igreja do Dr. Pu Young-chul. E aí, uma delegação da igreja adventista foi lá também visitar, para entender qual era o motivo de que essa igreja estava explodindo tanto em crescimento, no evangelismo com células, pequenos grupos e tal. Interessante a resposta do pastor Chu. Ele disse o seguinte: olha, eu recebo pastores de todos os lugares do mundo aqui para acompanhar os nossos trabalhos e também o crescimento da nossa igreja. Mas eu não esperava receber pastores adventistas. E ele disse, e os pastores, não, porque a gente gostaria de conhecer o segredo do seu trabalho, a estratégia que o senhor usa. Ele disse, então venham cá. E levou os pastores na sua biblioteca, e esse pastor pegou 2 livros. Ele pegou o livro Serviço Cristão, o livro Obreiros Evangélicos ali, o livro Evangelismo, e ele mostrou que toda a base do trabalho dele em igrejas em células, um movimento de pequenos grupos, ele disse aqui, olha, eu tenho aprendido de Ellen G. White. Pasmem vocês que a maior igreja do mundo tem seguido os princípios que Deus já havia revelado para Ellen White. E ele disse, é só vocês seguirem aqui esses princípios que foram revelados para vocês mesmos há muito tempo. A base do trabalho da maior igreja cristã do mundo é células, pequenos grupos. Assim ele consegue pastorear, ele multiplica líderes constantemente. Tem milhares de pequenos grupos nessa igreja, milhares de líderes. Para vocês terem uma ideia, ele tem um culto de madrugada lá que tem uma frequência de cerca de 10 mil pessoas no culto da madrugada, que é numa montanha que ele comprou lá para a igreja, um lugar especial para adoração. Então, percebam que o Espírito Santo tem se movido também nas diversas igrejas ao redor do mundo afora, e milhões de pessoas que são sinceras de Deus estão lá. Deus ainda vai despertar para uma verdade mais plena, mas elas já foram alcançadas por Cristo, já aceitaram Jesus, foram batizadas e têm procurado servir a Deus, e ainda vão conhecer com certeza uma luz muito maior, e devemos fazer pontes com essas pessoas e não sermos muros etnocêntricos. O fato relevante em todas as igrejas que a gente mencionou ali acima é que elas contam com um programa de evangelização permanente. Você está vendo aí na tela, grava essa palavra, evangelismo permanente. O evangelismo nessas igrejas não é um evento,
O evangelismo nessas igrejas é a vida da igreja, é algo que a igreja faz constantemente, permanentemente. Então isso aí é essencial. Eles trabalham com evangelismo pessoal, eles trabalham lá no contexto, não é, da igreja evangélica com escolas dominicais, eles trabalham com grupos missionários de evangelização, com várias frentes missionárias. Olha o que o doutor Yong Shu, da maior igreja cristã do mundo, disse. Uma igreja sem um programa de evangelização formal permanecerá estancada ou irá morrendo pouco a pouco. Então tem que ter um evangelismo permanente, constantemente mesmo, na igreja. E uma das maneiras de você fazer isso é aproveitando os cultos de domingo à noite. E eu já admoesto você como líder da igreja. Se você não promover na sua igreja, junto ao pastor, não abraçar, chegar junto com o pastor para promover um poderoso culto no domingo à noite para receber os convidados, ou, quem sabe aí no seu contexto, a melhor realidade para fazer esse culto é no sábado à tarde, vai depender da pesquisa que você vai fazer na comunidade e entender qual é o melhor horário para que eles possam assistir esses cultos, evangelismo, as séries, né, evangelísticas. Se for no domingo, maravilha. Mas o importante é que você, como líder, chegue junto, compareça, dando exemplo para a sua igreja, motive a sua igreja a levar amigos, levar convidados, promova um culto realmente inspirador, um culto evangelístico, um culto que faça sentido para o convidado, que toque o seu coração, que fale a sua razão. Isso aí é fundamental. A pergunta é, em que consiste um programa permanente de evangelismo? Em primeiro lugar, você precisa reconhecer o território que você vai trabalhar. E reconhecer o território significa ir conversar com as pessoas, se misturar com elas, conhecê-las em sua realidade local. Segundo ponto, você precisa ter um plano cronológico. Você tem que ter uma estratégia, um calendário de ações sistematizados. O evangelismo você vai fazer durante 30 noites seguidas, você tem que seguir um cronograma. Se você vai fazer evangelismo permanente com séries, você tem que seguir um cronograma, uma organização, um planejamento. Participação de todos os ministérios e departamentos da igreja, pois o evangelismo não pode ser responsabilidade apenas do ministério pessoal da igreja, ou do evangelista da igreja, ou do pastor da igreja. Deve envolver todos os ministérios da igreja. Deixa eu contar uma experiência aqui para vocês rapidinho. Eu era pastor da Igreja Central de Aracaju, hoje é a maior igreja adventista do Nordeste, com cerca de 1.300 membros, hoje é uma igreja muito grande, em Sergipe, em Aracaju. Fui pastor ali durante 3 anos e trabalhamos algumas ideias diferentes para alcançar diferentes camadas da sociedade ali. E uma delas foi exatamente um evangelismo ao meio-dia. A igreja fica no centro da cidade e talvez eu estou falando para líderes cuja igreja está bem localizada, perto de centros comerciais, perto do comércio, e dá para você fazer uma ideia assim. Então o que a gente fez? Era período de Semana Santa, então uma semana antes da Semana Santa, para potencializar a frequência de um público diferente na Semana Santa, então nós fizemos uma semana antes, uma semana ao meio-dia, começando segunda, terminando ali na quinta-feira, sexta-feira. Então, o que a gente fez? Qual foi a estratégia? Eu desafiei 40 irmãos, aliás, eu fiz uma pergunta, irmãos, quantos de vocês trabalham aqui no centro da cidade ou próximo ao centro e você precisa almoçar no centro da cidade? 40 pessoas se manifestaram e elas se dispuseram a fazer um trabalho diferente. Fiz uma reunião com elas e nessa reunião eu desafiei para que elas pudessem trazer 5 amigos do trabalho para a igreja ao meio-dia durante uma semana. A princípio eles acharam que era uma loucura. Pastor, meio-dia, quem é que vai vir assistir um culto? Meio-dia na igreja, pastor. Eu falei, a estratégia é a seguinte, você vai chegar no seu trabalho e você vai dizer, pessoal, é o seguinte, o almoço essa semana é por minha conta e eu tenho vaga para 5 pessoas só. Quem gostaria de receber ingresso para almoçar comigo durante uma semana aqui, então está disponível os ingressos. E aí o membro chegava no trabalho e ele não tinha dificuldade de conseguir 5 pessoas para almoçar com ele durante uma semana. O que a gente fazia? Então ele chegava na igreja com esses amigos, 5 pessoas, teve irmão que levou 7 pessoas todos os dias, teve uns que levaram 8, 9, outros levaram 5, outros levaram 3, mas o importante é que todos se envolveram, todos participaram. Então ele chegava na igreja meio-dia em ponto, naquele intervalo do almoço, todo mundo tem que parar para almoçar, a empresa dá o intervalo para o almoço. Então, meio-dia em ponto, nós começávamos o culto na igreja, com 2 louvores.
Depois nós tínhamos um momento em pequenos grupos, onde essas pessoas se reuniam em grupos menores, eu distribuía os 40 líderes para que todos os grupos tivessem alguém da igreja participando. E ali eram feitos os momentos de oração, que eram os momentos mais importantes. As pessoas choravam, porque elas estavam num horário inusitado, abrindo o coração, falando de seus dramas. E depois, os últimos 5 minutos, na verdade era assim, 8 minutos para a música, uns 12 minutos mais ou menos para esses momentos em grupo, que era o que as pessoas gostavam de passar mais tempo, e depois os últimos 10 minutos era uma mensagem bem curta, bem pontual, que eu fazia dentro do contexto da palavra de Deus. Eram 30 minutos apenas, de meio-dia a meio-dia e 30. E de meio-dia e 30 a 1 da tarde, a nossa equipe preparava um delicioso almoço vegetariano para que aquelas pessoas pudessem desfrutar de algo bem legal. Preparamos o salão ali da igreja ao lado, um salão social que a gente tinha, para receber as pessoas. Pasmem, tivemos uma frequência de cerca de 177 visitantes não adventistas naquele evangelismo relacional ao meio-dia. Tínhamos 40 pessoas da equipe, ou seja, todo dia a gente tinha cerca de 200 pessoas, pouco mais de 200 pessoas na igreja ao meio-dia. Uma poderosa bênção. Depois a gente canalizou para a Semana Santa, convidando essas pessoas, e realmente foi maravilhoso. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? As limitações estão na nossa cabeça. Na região norte do Brasil, de onde eu sou, o pastor lá, pastor Carlos Bussons e outros pastores mais, eles faziam evangelismo de madrugada, 5h30 da manhã, conferência pública durante 30 noites, 60 madrugadas seguidas. O meu irmão foi batizado no evangelismo desse, que foi feito bem cedinho, pelo evangelista que fazia evangelismo de madrugada. Eu fiz esse evangelismo ao meio-dia, uma semana, mas tem pastores que fazem evangelismo dos mais inusitados possíveis. É possível. Aquilo que um homem pode fazer, um outro homem também pode fazer, porque o Espírito Santo é o mesmo. É ele que quer promover o crescimento da igreja. Então, a participação de todos os ministérios e departamentos da igreja é fundamental para o sucesso do evangelismo. O programa deve incluir preparativos que a igreja faz para receber os novos na fé. Agora, como manter o programa vivo, ativo? Prioridade ao programa de evangelização. O evangelismo deve ser o número 1 da agenda. Os principais recursos da igreja, o maior orçamento da igreja deve ser investido para o evangelismo, não tem jeito. A gente precisa investir na salvação de pessoas. Temos que ter uma comissão permanente de avaliação do programa para ver em que pode melhorar, ouvir as observações. Isso aí é muito importante. Olha o que Ellen White escreveu. Integrando a todos os crentes novos na fé, no caso os neófitos, no plano de ação missionária da igreja, ela disse, todo verdadeiro missionário nasce no reino de Deus como um missionário. Na verdade, o texto é, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Realizar o trabalho de evangelização sob o poder do Espírito Santo é que vai fazer toda a diferença no trabalho. Agora, qual o destino que Deus quer dar para essa igreja? Segundo o plano de Deus, o crescimento do seu povo, ele está condicionado ao fiel cumprimento de sua missão de evangelismo no mundo. Veja o povo de Israel. Eles tinham uma missão. Israel estava centralizado num lugar onde todas as nações iriam passar por perto nas rotas comerciais. Então, ali, Deus coloca Israel como um farol para o mundo inteiro. Israel deveria ser luz e deveria ser sal. Interessante, Israel, a nação, eles acabaram, ao invés de influenciar o mundo, eles acabaram sendo influenciados, e isso foi muito ruim para a nação de Israel. Mas Deus colocou Israel como um farol, e através de Israel, de fato, Deus iluminou muitas nações. A igreja cristã no primeiro século também Deus usou como um farol para iluminar o mundo. Na Reforma Protestante, no período da Idade Média, Deus também usou o seu povo como luzes e como sal para abençoar e temperar a vida das pessoas. Depois Deus levanta a igreja adventista como movimento profético, bíblico, para poder dar a última mensagem de advertência aos moradores da terra. Você faz parte desse povo, aliás, você é líder no exército do Senhor. Então isso é fundamental você entender. Negligenciar-se ao cumprimento da tarefa de evangelizar, corre-se o risco de converter-se em um crente morno, pobre espiritualmente, medroso, temeroso. Quando a gente deu a ideia de fazer o evangelismo ao meio-dia, a maioria dos irmãos não acreditaram que era possível, mas eles ficaram impressionados quando viram fotos. Muitos dos meus líderes acabaram assim nem tendo condições de ir nesse evangelismo, mas viram fotos e ficaram impressionados como que Deus pode agir.
Nós tivemos aqui a semana de mordomia de madrugada aqui na Igreja Central de Vitória, agora no mês de agosto, e nós tivemos uma frequência muito maior do que à noite na programação. Tivemos de manhã, 5h30 da manhã, e à noite, e a frequência assim foi incrível. A igreja estava lotada, como se fica lotada num sábado pela manhã também. Então as pessoas querem ser desafiadas, mas se você for um líder medroso, as pessoas não vão acreditar em você não. É interessante, o líder tem que ser ousado e a nossa segurança deve estar em nos submetermos cada vez mais ao Senhor Jesus Cristo e com a sua ajuda cumprir o mandato que Ele nos fez, discipular pessoas, contando com grandes coisas o Senhor tem feito por cada um de nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. O evangelismo deve estar inteiramente linkado com o poder do Espírito Santo e também com o crescimento da igreja. Evangelismo permanente. Não use o evangelismo apenas como um evento que acontece na Semana Santa, que acontece na primavera, que vai acontecendo ali em alguns picos do ano. Na verdade, a igreja trabalha com esses picos assim, Missão Caleb, início do ano, depois vem ali a Semana Santa, depois primavera. Mas, na verdade, a ideia da igreja é o seguinte, um evangelismo constante, você vai semeando, depois temos a colheita, depois a gente semeia, depois tem a colheita, semeia e depois colhe também. Um evangelismo constante, é isso que deve acontecer e você deve começar desde o início do ano já. Missão Caleb chegando aí, movimenta os teus jovens, movimenta a tua igreja para estar dedicando as férias para Cristo. A igreja nunca teve tantas ideias maravilhosas para envolver o jovem, para envolver a igreja na missão. Temos um ano em missão, onde a missão é cumprida no Brasil e às vezes até fora do Brasil, enfim. Deus tem pressa. Deus está aparelhando a igreja adventista para cumprir a sua missão. Essa é uma igreja séria, esse é um povo que tem lidado com seriedade no trabalho do Senhor. Você é um privilegiado fazer parte desse povo. Dentre todas as pessoas do mundo e as religiões da terra, Deus te chamou para fazer parte do povo adventista. Isso deve te dar uma grande responsabilidade, não deve se envaidecer, não deve se orgulhar de fazer parte desse movimento, mas deve sentir como um privilégio e uma responsabilidade representar Cristo para esse mundo. Deus te abençoe, líder. Deus te abençoe, você que é aluno também nessa escola de estudos em religião, para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Cristo e ter a visão de missão, foco na missão. Tudo o que acontece na igreja deve convergir para salvar o perdido. E se você consegue envolver os membros na missão, você naturalmente está conservando esse membro firme na fé e ele usa os seus dons e ele mesmo cresce espiritualmente. Deus te abençoe, até a próxima aula.